Olá, está no ar o programa Saúde e Vida. Já sabe que este é o espaço criado com o objetivo de lhe ajudar a cuidar da sua saúde. E a cada edição contamos com a presença de profissionais nesta área que nos ajudam como cuidar daquele que é o nosso bem mais precioso, a nossa saúde. Hoje vamos falar sobre a circuncisão masculina. Historicamente, a circuncisão é realizada por motivos religiosos, mas tem se tornado cada vez mais comum por questões ligadas à higiene e por ser um procedimento que ajuda a diminuir a incidência de doenças que afetam o sistema reprodutor masculino. Neste contexto, vamos explicar como e por que é feita a circuncisão, abordando seus riscos e benefícios. Vamos contar a história de um personagem que fez a circuncisão recentemente, teremos os mitos e verdades sobre a circuncisão e iremos responder a dúvidas e perguntas sobre o assunto. Recebemos hoje no nosso estúdio a doutora Cleida Domingos, médica generalista, que vai conversar conosco sobre o tema circuncisão masculina. Doutora Cleida, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Olá, Mércia, muito obrigada. É um prazer estar cá novamente e, claro, na sua casa também. Hoje estaremos a conversar sobre o tema que a Mércia nos traz. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos acompanhar a história de Fernando Muth, um jovem de 25 anos de idade que resolveu fazer a circuncisão na fase adulta. A nossa equipa acompanhou este processo. Vamos ver na reportagem a seguir. Os jovens olham para ti e começam a estranhar. Ei, esse jovem até essa idade ainda não fez circuncisão. A história de Fernando Muth, jovem de 25 anos, natural de Chibabava, província de Sofala, é similar a de muitos homens que, devido a barreiras socioculturais, chegam a circuncidar-se já na fase adulta. A infância toda que eu passei, eu vi algumas pessoas que apareciam, por exemplo, no Rio, eram gozados por participar, por chegar. Quando tiravam roupa, voltavam para tomar banho, então eram gozados por estarem circuncidados. E logo diziam que este aí não tem respeito com os mais velhos, é indisciplinado, porque aparecia com uma coisa diferente, né? Porque aí a circuncisão não é uma prática normal, principalmente na nossa cultura. Em Maputo, onde vier a frequentar a universidade, Muth depara-se com uma nova realidade. A pressão social e as campanhas de ativismo, divulgando os benefícios da circuncisão, fizeram com que ela aderisse aos serviços de saúde para circuncidar. Decidi fazer a circuncisão, primeiro, prevene as doenças sexualmente transmissíveis, as doenças como ITS, HIV também. Além disso, ajuda na higiene. Por exemplo, agora, com prepúcio, com muita facilidade, quando fica-se muito tempo sem tomar banho, com muita facilidade, sai certa sujidade. E assim, espero que depois da circuncisão, quando corta o prepúcio, melhore. Estou entre medo e a necessidade de fazer. Agora sinto que já sou um novo homem, já consegui fazer a circuncisão, aquilo que eu tinha medo, consegui vencer o medo. Espero que os outros também venham fazer a circuncisão, consigam chegar aqui e façam a circuncisão também como eu fiz. Acompanhamos a história de Muth. Esperamos que este ato sirva de incentivo para os outros homens que ainda não fizeram a circuncisão, pois é importante para a saúde. Doutora, como pontapé de saída para a nossa conversa, por que é feita a circuncisão? Bem, Mércia, antes de falarmos do porquê fazemos a circuncisão, deixa-me definir o que é a circuncisão. Um homem apresenta o pênis composto por uma cabeça e um corpo. A cabeça é conhecida por glândula e a glândula tem uma pele que cobre, que se chama prepúcio.
A circuncisão é o processo de remoção do prepúcio. Isto acontece de forma cirúrgica. Remove-se aquela pele fina, deixando a glande exposta. Entretanto, quando não se remove o prepúcio, há possibilidade de bactérias ficarem escondidas se o homem não conseguir fazer a sua higienização diária regularmente. Então, estas bactérias podem favorecer o surgimento de infecções urológicas, genitais e muitas vezes apresentam um mau cheiro. O ideal é fazer essa circuncisão para que ele consiga higienizar-se sem dificuldades. Pois é, normalmente a circuncisão é feita na infância, mas no caso do nosso personagem, ele optou por fazer a circuncisão agora com 25 anos de idade. Doutora, quais são as implicações de se fazer a circuncisão na fase adulta? Naturalmente, há diferença entre fazer a circuncisão na infância ou na fase adulta. Os primeiros relatos da circuncisão foram mesmo na infância, conforme estiveste a explicar. Contudo, a diferença não é muito grande ou não há muita relevância. O que acontece na infância, a criança, depois de algum tempo, esquece desse processo doloroso, esquece até da altura em que tenha feito esta circuncisão. O adulto, que já está mais consciente, colabora muito mais neste processo. Porém, a cicatrização pode ser um pouco mais dolorosa porque ele, se já estiver em idade ativa sexual, ele já vai ter mais ereções que vão influenciar um processo de cicatrização ou ter um bocadinho mais dor ou desconforto. Mas, respondendo à sua questão, não há implicação relevante neste processo. Pois é, o Mute falou que antes de fazer a circuncisão, quando ficasse muito tempo sem tomar banho, saía uma sujidade branca no seu pênis. Isso é normal? É normal. O que acontece é que ele está a falar do esmegma. O esmegma é uma secreção mucosa, fina, um pouco esbranquiçada, que é composta por gordura peniana e algumas células que descamam do pênis. Algum tempo depois em que esta secreção tem contato com o ar, ela elimina um cheiro forte. E quanto mais tempo ficar exposto sem limpeza, o cheiro torna-se mais forte ainda. E é comum que aconteça no homem, também acontece nas mulheres. Então, esta é uma das razões que se aconselha a fazer a circuncisão logo que possível. E já que estamos a falar sobre razões para se fazer a circuncisão, quais são os benefícios desta prática? Olha, são muitos. Lembrando do esmegma, da secreção que sai, que deita um mau cheiro, logo que se faz a circuncisão, este mau cheiro desaparece, ou esta possibilidade de se produzir este mau cheiro desaparece. A outra é que se a pele é removida, há menor probabilidade das bactérias se acumularem a nível da glande ou da cabeça peniana, aí reduzindo muito o número ou a incidência de infecções urológicas ou genitais. Também há casos descritos de diminuição da ocorrência do cancro do pênis por causa da infecção do HPV, que é um vírus que normalmente, na fase em que se iniciam as relações sexuais, transmite-se tanto a mulher como ao homem e ele está implicado no cancro do colo do útero e no cancro do pênis. A circuncisão é uma cirurgia e, como qualquer outro procedimento cirúrgico, tem os seus riscos. Doutora, quais são os riscos da circuncisão? Os riscos da circuncisão são os mesmos em qualquer uma outra cirurgia. Naturalmente pode ocorrer sangramento a mais, que é uma hemorragia, podemos ter inchaço da ferida, podemos ter ruptura dos pontos de sutura e em alguns momentos podemos ter saída de uma secreção que possa dar sinal de infecção. Mas tudo isso não quer dizer que vá acontecer no mesmo paciente. A circuncisão pode ocorrer naturalmente sem nenhum destes fatores que eu estava aqui a enumerar. Um dos argumentos muito usados contra a circuncisão é a perda da sensibilidade. Doutora, será que ocorre mesmo esta perda depois da circuncisão? Pode ocorrer sim, mas é transitória, é passageira. Isto é consequência da ruptura, da secção que se faz dos nervos no processo do corte e sutura. O que acontece é que com a cicatrização, a sensibilidade volta ao normal, a pele volta ao normal, então esta sensibilidade já não se nota. Há relatos de pessoas que tenham feito a circuncisão que não tenham alterado a sua sensibilidade ou prazer nas relações sexuais. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda a circuncisão como um método importante para a prevenção do HIV-Sida e outras ITS. Doutora, até que ponto a circuncisão previne o HIV? É muito importante este conhecimento. O que acontece é que a circuncisão é usada
como uma proteção parcial e não total. Porque se lembrarmos que na circuncisão diminuímos a probabilidade das bactérias se acumularem na cabeça do pênis e não causando infecções, aí percebemos que com a circuncisão não haverá muito contacto com o vírus, ou a probabilidade do vírus causar infecção será diminuída. Porém, é importante que se use o preservativo, porque a circuncisão não substitui o preservativo. Doutora, existe uma contraindicação para a circuncisão ou pessoas que não estejam habilitadas a fazer esta cirurgia? De forma alguma. O que acontece é, se a pessoa tiver alguma doença crônica, o que deve fazer é controlar esta doença de modo a que esteja estável e fácil pelo processo, porque sabemos que é um processo cirúrgico, ainda que seja uma pequena cirurgia. A imunidade pode baixar um bocadinho e favorecer a ocorrência de complicações na própria cirurgia. Pessoas que também tenham alguma infecção a nível do pênis, é melhor ou sempre melhor que se trate a infecção e depois proceda-se à cirurgia. Porém, pessoas que têm uma condição crônica ou uma doença crônica não podem afirmar que eu não posso fazer circuncisão porque eu tenho esta condição ou estou nesta situação. O ideal é que todas façam depois de consultarem o seu médico. Bem, a nossa conversa está muito interessante, mas é a altura de conferirmos o nosso primeiro intervalo e nós voltamos já na segunda parte do nosso programa. Não saia daí! Todos os dias recebemos informações sobre como podemos melhorar a nossa saúde. Que quantidade de água devemos beber diariamente? Quais são os exercícios físicos recomendáveis? O que é uma alimentação saudável? Frequentemente, recebemos informações confusas e, por vezes, contraditórias. Então, como decidir o que é bom para você e para a sua saúde? Este é o programa Saúde e Vida. Temos um encontro marcado todos os sábados às 19 horas, aqui na STV. Seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa. Para você que só agora ligou a sua TV, este é o programa Saúde e Vida e estamos a falar sobre a circuncisão masculina. A circuncisão é um dos procedimentos cirúrgicos mais antigos da humanidade, havendo relatos da sua prática iniciada há mais de 15 mil anos pelos egípcios e continuada principalmente pelos judeus e muçulmanos e é realizada ainda na infância. Nesse contexto, existem muitos mitos que giram em torno deste tema e vamos esclarecer já a seguir com a ajuda da doutora Clayda. A circuncisão médica masculina leva a uma perda da função sexual. É um mito. Isso resulta da alteração da sensibilidade que ocorre quando há secção dos nervos no processo da circuncisão. Mas após a cicatrização, a pele e os vasos começam a inervar naturalmente e esta perda de sensibilidade vai desaparecendo ou quase que não se nota. Na verdade, não existe uma perda definitiva, é passageira. Deve-se amarrar capulana ou usar saia antes da ferida sarar. É um mito. Anteriormente, a circuncisão era feita em casa e era mais confortável usar calções largos, saias ou capulana. Mas com o andar do tempo, percebeu-se que não havia diferença na indumentária ou na roupa que se usasse. Este mito está sendo repetido para aquelas pessoas que continuam fazendo a circuncisão em casa. A circuncisão é irreversível. É verdade, a circuncisão não só é irreversível, como é definitiva. Se nos lembrarmos que o processo consiste em tirar a pele completamente e até jogar fora, já não será possível voltar a suturar aquela pele, porque a pele é desperdiçada. É diferente quando se remove uma unha e ela volta a crescer, ou quando tiramos o cabelo e ele volta a crescer.
A pele do pênis não tem capacidade de voltar a crescer. Então, é verdade que a remoção do prepúcio é irreversível. A circuncisão ajuda no controlo da ejaculação. É um mito. A ejaculação não é controlada pelos meios físicos como a circuncisão. Ela depende da estimulação nervosa no nosso cérebro, do que nós pensamos. Os efeitos são a nível psicológico. Então, fazer circuncisão ou não fazer circuncisão não tem efeito nenhum sobre a ejaculação. A circuncisão previne a contaminação ou transmissão de infecções de transmissão sexual. É verdade. Se nos lembrarmos que a ausência da pele favorece a melhor limpeza e higienização e a presença da pele encobre as bactérias de modo que elas possam crescer e reproduzirem-se, a remoção da pele ou a circuncisão diminui bastante o risco das ITS e até do HIV. É mais seguro fazer circuncisão no hospital do que em casa. É verdade, considerando que a cirurgia deve respeitar os princípios de asepsia, isto é, a descontaminação total do material a ser usado para diminuir os riscos das infecções, no hospital temos certeza que todo o material está preparado e com segurança de não causar infecções. Em casa, não temos garantia de que o material usado tenha as mesmas condições. Portanto, é sempre bom e importante que se faça numa unidade sanitária que já está preparada e equipada para o efeito. Depois de esclarecidos os mitos e as verdades sobre a circuncisão, vamos ao nosso segundo intervalo e voltamos na terceira parte para responder a dúvidas e perguntas dos nossos telespectadores. Não saia daí! Você sabia que dormir em posição fetal, ou seja, de lado, ajuda a reduzir o impacto da dor e tendência de ter ereções noturnas após a circuncisão? Esta é uma prática que vai ajudar-lhe a ter noites mais tranquilas e permitir que a ferida cicatrize em menos tempo. Todos os dias recebemos informações sobre como podemos melhorar a nossa saúde. Que quantidade de água devemos beber diariamente? Quais são os exercícios físicos recomendáveis? O que é uma alimentação saudável? Frequentemente, recebemos informações confusas e, por vezes, contraditórias. Então, como decidir o que é bom para você e para a sua saúde? Este é o programa Saúde e Vida. Temos um encontro marcado todos os sábados às 19 horas, aqui na STV. Estamos de volta e esta é a terceira parte do nosso programa. É momento de interação entre os nossos telespectadores e a nossa médica convidada de hoje, pois ela vai a seguir responder a perguntas e dúvidas sobre circuncisão. Vamos acompanhar. Olá, doutora. Meu nome é Clésio Zandamela. Eu tenho uma dúvida. Queria saber se a circuncisão compromete na saúde sexual e reprodutiva. Olá, Clésio. A circuncisão não afeta a capacidade do homem engravidar uma mulher, pois ela depende da presença de espermatozoides móveis, viáveis, capazes de fecundar um óvulo. E a atividade sexual não depende da presença ou ausência de um prepúcio, isto é, circuncisão. Olá, doutora. Aqui chamo-me Anifa. Tenho uma criança de 5 anos. Ela não vive comigo aqui, vive com minha mãe lá na Catembe. Então, minha mãe levou meu filho para a unidade sanitária para fazer circuncisão. Só que quando ela chegou lá, lhe disseram que meu filho ainda é pequeno, tem que completar uns 6 anos ou 7 anos. Eu gostaria de saber, a doutora, com que idade ideal uma criança pode fazer a circuncisão? Olá, Nifa.
A melhor idade para fazer essa circuncisão é definida pelo próprio paciente. No caso das crianças que não têm ainda autonomia para tomar esta decisão, são os pais quem o fazem. Para o adulto, qualquer altura pode ser feita, desde que ele tenha conhecimento e consinta passar por este processo. Para pessoas sexualmente ativas, que fizeram circuncisão já adultas, qual é o período que podem esperar para voltar a manter as relações sexuais? Olá, Sandro. Boa pergunta. E acredito que esta pergunta é igual para muitos telespectadores. O período previsto é de 45 dias, isto é, 6 semanas, se não houver nenhuma complicação. Mas, após passadas essas 6 semanas, a atividade sexual deve ser sempre com preservativo até que se chegue aos 6 meses. Olá, aqui é o Antônio Costa, da Escola Secundária Francisco Manhanga. Sim, eu gostaria de saber se a pessoa, após a circuncisão, não deve consumir grandes quantidades de líquidos para evitar a dor durante a urina. Olá, Antônio. Naturalmente que após a circuncisão, as primeiras vezes que urina tem dor, mas ela não está relacionada com a ingestão ou restrição de líquidos. É bom que tome líquidos sim, assim previne infecções urinárias por restrição de líquido, mas garanto que receberá todas as recomendações necessárias ao processo pós-circuncisão. Olá, doutora. Eu sou Julieta Tânia José Ama. A minha pergunta é a seguinte: algumas pessoas dizem que não é aconselhável fazer a circuncisão no hospital, mas sim em casa. Eu quero saber quais são as consequências, quais são as implicações que temos aos que fazem a circuncisão em casa. Olá, Julieta. A circuncisão em casa nem sempre respeita os aspectos da descontaminação do material e muito facilmente pode-se contrair infecções, não decorrentes do processo de circuncisão, mas do material que não é bem esterilizado ou que não está descontaminado. O ideal é que faça no hospital, onde se tem garantia e segurança de que o material usado é preparado antecipadamente. Fazer circuncisão em casa é um risco muito grande de contrair infecções que podem levar à morte. Para trás ficou a rubrica Saiba Mais. Agora é momento de conferirmos um vídeo sobre cuidados a ter após a circuncisão. Após a circuncisão, existem cuidados domésticos que ajudam na rápida recuperação do paciente. Descanse durante 1 ou 2 dias, evite fazer atividades físicas pesadas, carregar peso, correr, fazer ginástica, jogar bola ou dançar. Beba muitos líquidos, água, sumo e chás. Caminhe normalmente para ir à casa de banho ou para movimentar-se dentro de casa. Cuidados a ter com a ferida. Não puxe nem coce a ferida durante o processo de cura. Não tente retirar os pontos da cirurgia. Eles vão cair por si por volta do 10º e 14º dia. Não use pomada, tintura, medicamentos tradicionais ou outras substâncias para proteger ou tratar a ferida. Somente tome os medicamentos recomendados pela unidade sanitária. Melhor posição para ficar e dormir. Nos primeiros 2 dias, mantenha o pênis na mesma posição em que foi colocado pelo enfermeiro após a circuncisão. Deve usar um biquíni ou boxer para proteger melhor e manter o pênis na posição correta. Nos primeiros 3 dias, deite-se de costas de maneira que o pênis fique para cima. Isto evita que haja pressão sobre a área operada. Limpeza corporal. Quando quiser urinar, retire o penso, mas volte a colocá-lo. Podes lavar-te com uma toalha umedecida no dia seguinte à cirurgia, mas não deves tirar o penso. Deves mantê-lo seco e limpo até o 3º dia da circuncisão. Depois da retirada do penso, lave a ferida 3 vezes ao dia ou tome um banho normal. Nunca colocar diretamente o sabão na ferida. Antes de lavar a ferida, lave as suas mãos com sabão. Quando elas estiverem bem limpas, ensaboe, provocando espuma e lave a ferida com a espuma. Não use nenhum outro produto para limpar a ferida. Instantes finais do nosso programa, foi um enorme prazer estar na sua companhia durante aproximadamente 30 minutos, mas chegou o momento da despedida. Muito obrigada, doutora Clayda, pela sua presença no nosso programa.
Exponha sempre, Mersa. É sempre um prazer estar no seu programa e, claro, na sua casa, trazendo dicas sobre saúde. Por hoje é tudo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a si pela sua atenção e pelo carinho da sua audiência. Já sabe, cuide sempre da sua saúde. Tchau, tchau!